Olá, mulher linda! Sabe que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 34, Arrependimento, a necessidade universal. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Senhor, eu peço a efetividade dessa leitura na vida desta mulher e que o Teu Espírito Santo produza frutos de arrependimento em seu caminhar diário. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Contudo, nem toda tristeza evidencia o verdadeiro arrependimento. O que é esse entristecer piedoso? Há 6 descrições. Primeira, a verdadeira tristeza espiritual é interior. É uma tristeza de coração. A tristeza dos hipócritas evidencia-se somente em sua face. Desfiguram o rosto. Mateus capítulo 6, versos 16. Mostrar um rosto melancólico, mas a tristeza deles não vai além disso. Como orvalho que umedece a folha, mas não penetra a raiz. O arrependimento de Acabe foi uma exibição exterior. Seus vestidos foram rasgados, mas não o seu espírito. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versos 27. A tristeza, segundo Deus, avança mais além. É como uma veia que sangra internamente. O coração sangra por causa do pecado. Compungiu-se-lhes o coração. Atos, capítulo 2, versos 37. Assim como o coração tem a parte principal no ato de pecar, o mesmo deve acontecer no caso de entristecer-se. Paulo lamentava por causa da lei em seus membros. Romanos capítulo 7, versos 23. Aquele que lamenta verdadeiramente o pecado se entristece por conta das incitações do orgulho e da concupiscência. Ele se entristece por causa da raiz de amargura. Embora ele nunca prospere até o ponto de levá-lo a agir, um homem ímpio pode sentir-se atribulado por pecados escandalosos. Um verdadeiro convertido lamenta os pecados do coração. Segunda, a tristeza espiritual é sincera. É a tristeza pela ofensa e não pela punição. A lei de Deus foi infringida e seu amor abusado. Isso leva a alma às lágrimas. Uma pessoa pode ficar triste e não se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado, mas não por causa do roubo, sim porque tem de sofrer a pena. A tristeza piedosa se expressa principalmente por causa da transgressão contra Deus. Portanto, se não houvesse uma consciência a ferir, um diabo a acusar, um inferno para servir de castigo, a alma ainda se sentiria triste por causa da ofensa praticada contra Deus. Que eu não ofendo o meu bom Deus, nem entristeço o meu Consolador. Isso parte o meu coração. Terceira, a tristeza espiritual é repleta de confiança, é mesclada com fé. A tristeza bíblica afundará o coração se a roldana da fé não o erguer. Assim como o nosso pecado está sempre diante de Deus, assim também a promessa de Deus tem de estar sempre diante de nós. Quarta, a tristeza espiritual é uma grande tristeza. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad e Rimom. Zacarias capítulo 12, versos 11. 2 sóis se puseram no dia em que Josias morreu, e houve um enorme lamento fúnebre. A tristeza pelo pecado deve chegar a esse nível. Quinta, a tristeza espiritual é em alguns casos acompanhada de restituição. Aquele que por injustiça errou contra outrem em seus bens, lidando com fraude, deve em sã consciência realizar a compensação. Há um mandamento claro quanto a isso: confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua 5ª parte, e dará tudo aquele contra quem fez culpado. Números capítulo 5, verso 7. Por isso Zaqueu fez restituição. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, versos 8. Sexta, a tristeza espiritual é permanente. Não são algumas lágrimas derramadas ocasionalmente que servirão. Alguns derramarão lágrimas ao ouvirem um sermão, mas isso é como uma chuva de abril, logo acaba, ou como uma veia aberta e fecha novamente. A verdadeira tristeza tem de ser habitual. Ó cristão, a doença de sua alma é crônica e a recaída frequente. Portanto, você tem de tratar-se com remédio continuamente, por meio do arrependimento. Essa é a tristeza, segundo Deus. Componente 3, confissão de pecado.
A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões. Suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Os da linhagem de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados. Neemias, capítulo 9, versos 2. Gregório de Nazianzo chamou a confissão de um bálsamo para a alma ferida. A confissão é a autoacusação. Eu é que pequei? Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versos 17. E a verdade é que por meio desta autoacusação impedimos Satanás de acusar-nos em nossas confissões. Nos identificamos com orgulho, infidelidade e paixão. Assim, quando Satanás, chamado de acusador dos irmãos, lançar essas coisas contra nós, Deus lhe replicará. Eles já acusarão a si mesmos, então, Satanás, você está destituído de motivos legítimos. Suas acusações surgiram muito tarde. Agora veja o que diz o apóstolo Paulo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 31. Entretanto, homens ímpios como Judá e Saul não confessaram seus pecados? Sim, mas as suas confissões não eram verdadeiras. Para que a confissão de pecados seja correta e genuína, estas qualificações abaixo precisam estar presentes. Primeira, a confissão tem de ser espontânea. Tem de surgir como água que brota do manancial livremente. A confissão dos ímpios é obtida à força, como a confissão de um homem sob a tortura. Quando uma faísca da ira de Deus atinge a consciência dos ímpios, ou estão sob o temor da morte, eles se prostram em confissão. Mas a verdadeira confissão flui dos lábios tal como a mirra jorra da árvore ou o mel da colmeia espontaneamente. Segundo, a confissão tem de ocorrer com contrição. O coração precisa se ressentir profundamente o pecado. As confissões de um homem natural procedem de seu íntimo, assim como uma água que passa por um cano. Elas não afetam de maneira alguma, mas a confissão verdadeira deixa impressões que pungem o coração. Ao confessar seus pecados, a alma de Davi sentiu-se sobrecarregada. Já se elevavam acima de minha cabeça as minhas iniquidades como fardos pesados, excedem as minhas forças. Salmos capítulo 38, versos 4. Uma coisa é confessar o pecado, outra coisa é sentir o pecado. Terceira, a confissão tem de ser sincera. Nosso coração precisa estar em harmonia com a confissão. O hipócrita confessa o pecado, mas o ama, assim como o ladrão que confessa os bens roubados e continua a amar o roubo. Quantos confessam o orgulho e a cobiça com seus lábios, mas se deleitam neles ocultamente? Um verdadeiro cristão é mais honesto. Seu coração anda em harmonia com sua língua. Ele é convencido dos pecados que confessa e detesta os pecados dos quais é convencido. Quarta, na confissão verdadeira, o crente especifica o pecado. O ímpio reconhece que é um pecador como todos os outros. Ele confessa o pecado de maneira geral. Um verdadeiro convertido reconhece seus pecados específicos. Ele se comporta à semelhança de uma pessoa enferma que vai ao médico e lhes mostra as feridas, dizendo: levei um corte na cabeça, recebi um tiro no braço. O pecador entristecido confessa as diversas imperfeições de sua alma, por meio de uma inspeção diligente de nosso coração. Podemos achar alguns pecados específicos que tratamos com indulgências. Confessemos com lágrimas esses pecados, indicando-os pelo nome. Quinta, uma pessoa verdadeiramente arrependida confessa o pecado em sua fonte. Ela reconhece a contaminação de sua natureza. O pecado de nossa natureza não é somente uma falta do bem, mas também uma infusão do mal. Nossa natureza é um abismo e uma fonte de todo mal, dos quais procedem os escândalos que infestam o mundo. É essa depravação de natureza que envenena nossas coisas santas. Isso traz os juízos de Deus e paralisa em sua origem as nossas misericórdias. Confesse o pecado em sua fonte. Uau! Glória a Deus. É necessário a confissão. E a Bíblia também fala, Ai por meio daqueles dos quais vêm os escândalos. Então que a gente possa vigiar, orar, ter o nosso coração aí comprometido com Deus, com o Senhor, garantindo que o Espírito Santo tenha primazia, seja ouvido em tudo aquilo que Ele fala, porque Ele fala ao nosso coração. Somente quando estamos com a mente cauterizada é que Ele deixa de falar, porque Ele fala e a gente deixa de ouvir, na verdade. Enquanto nós temos ainda ouvido a voz do Espírito Santo, é tempo de se arrepender. E hoje é o dia
para consertarmos aquilo que precisa de conserto. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.